Olá, como vai? Esse é o canal do Estúdio Ontos, onde eu faço reflexões sobre arte. E na semana passada, o artista Salvatore Garau, famoso por suas exposições na Bienal, ganhou o equivalente a R$93 mil na venda de uma obra invisível. E essa obra, que continha um selo de garantia para o comprador, um espaço delimitado de 1,5 metro por 1,5 metro, recomendações inclusive de exposição, sem interferências, com iluminação adequadas. E é sobre isso que eu vou refletir no vídeo de hoje. Se inscreva no nosso canal. Para justificar a sua obra, Salvatore Garau menciona o seguinte, que eu vou reproduzir aqui para você. O vácuo nada mais é do que um espaço cheio de energia, mesmo que o esvaziemos e ali não resta nada, de acordo com o princípio de incerteza de Heisenberg, que nada tem peso. Portanto, tem energia que se condensa e se transforma em partículas, ou seja, em nós. Então, como Afonso Romano de Santana, inclusive não apenas nesse livro, Desconstruir Duchamp, mas também no Enigma Vazio, ele faz diversas reflexões fundamentais para a crítica, entendimento e como devemos ver a arte contemporânea. E ele faz um itinerário muito importante que devemos levar em consideração, já que, como você pode ver, a obra invisível de Salvatore necessita de um texto, necessita de um aparato teórico que possa justificar aquilo que ele estava vendendo. Que de fato jamais ele conseguiria vender se não houvesse esse texto por trás. Você vai entender por quê. Afonso Romano de Santana, grande poeta, escritor brasileiro, em 2003 ele publicou esse livro aqui, que são apanhados de artigos, né, publicados em jornais, revistas. Ele diz o seguinte, que no início, quando tudo começa com a obra, quando se trata de arte. Então, desde o Homem da Caverna, a primeira coisa que tinha era a obra. Ao mesmo tempo que ele, esse homem primitivo, não sabia o que estava fazendo. Logo, depois de um tempo, teorizaram a obra, ou seja, falaram a respeito, o homem necessitou de explicar as obras de arte. Depois de um tempo, a teoria ela começa a preceder a obra. Que momento é esse? É das manifestações, dos manifestos, digamos assim. Melhor dizer, manifestos. É onde, no século XIX e XX, principalmente no XX, você tem diversos manifestos para explicar quais são as intenções de um grupo ou de um artista perante a sua qualidade artística e aquilo que ele gostaria de promover. Então você tem vários manifestos. Futurista, aqui no Brasil você tem o manifesto antropofágico e diversos outros. Até chegou um momento em que o manifesto e a teoria substituem a obra. Não apenas precede, mas ele substitui a própria obra. Bom, o que Salvatore Garau teve que fazer para poder vender uma obra que não existe? Ele não diz nessas palavras, ele diz que ela é invisível, ou seja, ela seria alguma coisa. Ela é, para ele, né, na sua defesa, ela é alguma coisa. Ela não é uma obra que não existe, ela só é apenas invisível. Bom, nessa questão, Afonso Romano de Santana toca no assunto, toca num ponto fundamental para que a gente entenda o que acontece com essa transposição de significados. Por quê? Desde Duchamp, né, quando ele leva o mictório para ser exposto, dizendo que aquilo, depois de ter sido reutilizado em outro contexto, a descontextualização e a inutilização daquele objeto industrial para ser exposto no museu, recebendo título, seria, por que não aquilo não pudesse ser arte? Então, desde então, Marcel Duchamp teve que justificar todos as suas atitudes para que fossem recebidas suas obras. A gente sabe que Marcel Duchamp era um homem muito influente. Portanto, Salvatore Garau, que é um artista, um pintor, inclusive, de abstratos, né? Já teve muitas exposições
consagrados em bienais, é reconhecido no status quo, então a gente sabe que existe uma justificativa, ou então pelo menos uma aceitação já, de Salvatore como um artista. O que ocorre é que Salvatore, assim como Marcel Duchamp, aproveita um ensejo de uma abertura total sobre a compreensão do significado de arte, e na nossa época, hoje, onde a gente tenta colocar tudo dentro do significado da arte, fazemos, e parece que existe uma pressão extremamente forte para que se aceitem tudo como obra de arte. Então é óbvio que o movimento em que ele fez ali não foi, na verdade, tão estratégico, não se trata de um grande gênio por ter feito e aproveitado um instante, né? Aproveitado o momento. Então veja que o que ele faz é o que Marcel Duchamp fez, os dadaístas fizeram e muitos outros, isso daqui já começou há muito tempo, né? Que é o uso da retórica, né, dentro da arte. Na arte você tem um uso forte da metáfora. Então a metáfora é a analogia também, e por isso que já no bojo da arte você tem o símbolo, a simbólica, um elemento fundamental para ela. Tudo isso daí são elementos retóricos que são utilizados para a obra de arte. Mas a obra de arte não se reduz apenas numa metáfora. Uma pessoa que fala, pronuncia uma metáfora, uma analogia, ela não é um artista e não está, consequentemente, reproduzindo uma obra por só fazer isto. Então isso daí é um atributo da arte e não explica ela toda. Então, o que Salvatore fez foi um uso de retórica, né, para poder justificar aquilo que ele não fez. Tá? Então é óbvio que as confusões, né, o que a gente vive hoje não é uma crise apenas da arte, mas é uma crise do conhecimento, porque para aceitar isso, para as pessoas noticiarem isso como se fosse normal, ou apenas curioso, ou apenas engraçadinho, é claro que nós estamos mediante uma crise do conhecimento. Né? Então é a mesma coisa de você falar que você sente o amor ou você explica o amor. A obra de arte é a mesma coisa. Quando você está diante de uma obra de arte, já dizia Benedetto Croce que o contemplador, aquela pessoa que está contemplando, no momento que você olha uma pintura, em que você analisa uma escultura, assiste um filme, você tem, em primeiro lugar, muito anterior, né? Quer dizer, nem que seja simultâneo quase, mas ontologicamente, o que você sente, o que estimula em você é a inteligência intuitiva, porque é da natureza da obra de arte, estimular a inteligência intuitiva. Logo após, quando você passa a fazer sua análise crítica, você já está perante a inteligência intelectiva. Então você já está conceitualizando, racionalizando a obra de arte, e não se trata mais de obra de arte, tudo isso que você faz depois dela. Depois desse movimento intuitivo, não é mais produto da arte. Tá? Então, essa visão de Benedetto Croce, que é um filósofo italiano também, conterrâneo do nosso artista mencionado, Salvatore Garau, que não há muito tempo escreveu isso, do século XX. Então veja, essa questão é importante para que você perceba o seguinte: existe na ciência um misticismo hoje em dia. E não obstante na arte, por que não? Ela que é tão subjetiva, como que não existiria um misticismo? E é o que diz Afonso Romano de Santana. Você trata como se o artista fosse um sacerdote de uma religião, de uma seita, em que, como um Midas, onde ele toca, vira ouro. Né? E é muito mais, você precisa de muito mais ter fé, é muito mais um movimento de crença do que um movimento de entendimento artístico. Veja, pode ter a ver com tudo a questão de vender uma obra invisível, menos com arte. Então pode ter a ver com retórica, pode ter a ver com lavagem de dinheiro. Eu achei muito engraçado isso, porque eu vi isso nos comentários, e foi justamente uma das coisas que eu pensei quando eu vi quando eu li essa notícia. Mas aí, analisando alguns sites, eu vi comentários e a pessoa tocou exatamente nesse assunto. E por que não? Ué, olha. Então, se você não tem como justificar isso dentro da própria
disciplina em que deveria ser justificada a arte, então você pode pensar que isso daí pode ser uma politicagem, que isso pode ser uma lavagem de dinheiro, que isso pode ser qualquer coisa menos arte. Tá? Uma coisa interessante é quando é citado o nome de uma pessoa que você não conhece muito bem, que você só ouviu em cartilha, em apostila de escola. Então, calma, é melhor ver melhor do que se trata. Por exemplo, o artista Salvatore Garau citou Heisenberg, o grande físico do século XX. Tá? Esse livro aqui, a parte o todo, tem diversos, diríamos como se fossem artigos, mas na verdade isso daqui faz parte de um diário, digamos assim, de Heisenberg, porque ela é uma autobiografia com reflexões sobre filosofia, ciência, religião e política, em que Heisenberg, em vários momentos, quando ele descreve as discussões que ele tinha com os físicos, ora, na física quântica, né, do século que começou, no século XX, né, eu não entendo desse assunto, né, eu não sou físico e nem estudei isso daí, mas na literatura, que é esse livro aqui, você fica muito claro a posição de Heisenberg com relação a esses assuntos da física, ou seja, o que ele demonstra em diversos momentos é que Heisenberg tentava fazer uma defesa de que, ao invés de o físico daquela época, daquele momento, que estava fazendo as primeiras experimentações com os átomos, com o universo subatômico, e estava extremamente perplexo, porque parecia que toda a lei geral que já tinha sido consagrada na física clássica não se aplicaria mais aos elementos menores, às partículas, porque existiam diversas questões que pareciam ser contraditórias, né? Mas Heisenberg, em diversos momentos, ele faz esse esforço para que as leis da física clássica não fossem levadas a um rigor tão absoluto e se a gente tivesse um mínimo de flexibilidade, a gente poderia entender que ela se aplica também às leis da física quântica. E ele menciona, inclusive, o Timeu de Platão, onde existiam os elementares ali, né? A questão da obra dos triângulos, né, os elementos regulares, que eram todos triangulares, e a partir disso se originaria tudo no universo. Ele diz que isso nada mais é que criar uma ideia daquelas experimentações, uma ideia das partículas, né, uma alternativa, né, e é nada mais que a gente faria isso, mesmo que a gente tentasse reunir consagrar uma nova lei, uma lei que pudesse dar conta desses fenômenos, né, subatômicos. E é interessante isso porque Heisenberg era um físico, mas extremamente preparado para lidar com essas discussões de religião, de todas as outras que a gente possa imaginar, e ele, muito interessantemente também, fala a respeito da abstração que está presente na matemática e que não é tão diferente quanto a abstração que fazemos, por exemplo, para entender conceitos religiosos como a frase Deus existe. Ele fala, e o infinito na matemática? Não é uma abstração também? Agora veja, quando Heisenberg faz isso, ele faz comparativos e ele tenta, mas ele não faz transposições de disciplinas, colocando o que é caro a uma disciplina na outra. É muito diferente isso. Você trabalhar com a multidisciplinaridade, com o seu universo amplo de reflexão, fazendo comparações, trabalhando com analogias abstratas, né, que são próprias do nosso entendimento, da construção do conhecimento. Isso, e você fazendo isso não significa que você faça uma inversão, colocando, por exemplo, conceitos teológicos para explicar matemática e muito menos a matemática para explicar a existência de Deus. Já tentaram alguns cientistas bastante despreparados a explicar a existência de Deus com uma equação matemática, o que é extremamente absurdo, já que você quer falar a respeito de algo que não é quantitativo e você faz uma expressão equacional para explicar uma coisa, né, quantitativa por natureza, para explicar uma coisa
qualitativa em sua essência. Então, essas transposições, essas confusões são, no mínimo, um sinal de uma crise do conhecimento, né? Então, esses são alguns pontos que eu trago para você refletir quando você se deparar com essas notícias. Não se surpreenda, porque realmente o que temos aqui é mais, né, uma tentativa de desconstrução da tradição. Se você vê na próxima frase que eu elenquei aqui, que Salvatore Garau falou a respeito da obra dele, fica muito claro isso. Quando eu decido expor uma escultura imaterial num dado espaço, esse espaço vai concentrar uma certa quantidade e densidade de pensamentos num ponto preciso, criando uma escultura que, pelo meu título, só vai assumir as mais variadas formas. Afinal, não moldamos um Deus que nunca vimos? Olha só, isso daqui é muito interessante. Veja como que a finalidade, na verdade, sempre ateia, né, de tentar explicar alguma coisa que está fora da explicação antiga, clássica, a respeito de Deus. Então veja, aqui Salvatore Garau faz o papel de Adão. Então ele dá um nome, ou melhor, ele faz o papel de Deus, porque ele dá um nome e a partir do nome, do verbo, aquilo passa a existir, mesmo que ninguém veja, mesmo que não exista de fato. Tá? Então essas questões, só para você ter uma ideia, um ponto importante, eu não falei, mas o título da obra se chama Eu Sou. Né? Quem diz isso? Na Bíblia fala, eu sou aquele que é. Eu sou o que sou. Ué, quem fala isso é Deus, não é verdade? Então, isso daqui é retórica. Ele pega uma coisa, né? Ele faz uma brincadeira. Isso é muito caro ao dadaísmo. As brincadeiras, os enigmas, né? As sátiras, a piada é muito importante, sempre foi um traço fundamental para o dadaísmo. Né? E o dadaísmo, a gente sabe, é um elemento já é um movimento de ruptura da arte. Né? Bom, fica por aqui então essas observações. Eu espero que que eu tenha te ajudado a esclarecer alguns pontos, trazer algumas informações interessantes. Então, escreva suas dúvidas nos comentários, né? Faça sugestões de outros temas que a gente possa abordar aqui no nosso canal. E não esqueça de curtir, de compartilhar e se inscreva aqui para você receber outras notificações, né, no sininho aqui a respeito de próximos vídeos. Até lá!